Pacientes que buscam a cirurgia de explante de silicone ou pacientes que têm as próteses e não sabem os problemas que podem causar, que pode ocasionar. Imagine sua vida 365 dias após a retirada das próteses. Nesse vídeo eu vou falar o que acontece após a retirada das próteses. Sou Gilberto Pereira, cirurgião plástico na cidade de Taubaté. Temos mais de 1000 pacientes operadas em cirurgias de explante de prótese de silicone. Dentre elas, explante de prótese de mama, explante de prótese de glúteo, explante de prótese de panturrilha e explante de prótese de mento. Claro que a maioria dos casos são de explante de prótese de mama. Recebemos todos os dias casos de pacientes que nos procuram, tanto no consultório, quanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto em outras redes sociais, com problemas com as próteses de silicone. E realizamos cirurgias quase que todos os dias para poder fazer a cirurgia de explante e melhorar a vida dessas pacientes que nos procuram. No final desse vídeo, vou te contar muitos relatos de pacientes após a retirada das próteses de silicone. Vários pacientes que nos procuram, alguns dos casos, por exemplo, com dores nas mamas, colocou a prótese há 10 anos, 20 anos ou 2, 3 anos, começou a sentir dores nas mamas, mamas mais endurecidas, não consegue mais dormir de bruços, se incomoda, não consegue abraçar. Pode ser um caso de contratura capsular. Isso gera dor. A cápsula endurece, aperta aquela prótese, aperta a região mamária, pode deformar a mama e causar dores nas pacientes. Temos pacientes que nos procuram com alteração da forma da mama e às vezes com linfonodo aumentado. Linfonodo seria o popular gânglio na região da axila quando está aumentado. Não que todos os casos sejam isso, pode ser só o processo inflamatório, mas também pode ser captação do silicone. A prótese rompeu, mesmo sem romper, existe extravasamento, temos outros vídeos explicando isso, mas quando a mama mudou de forma, ficou diferente, aquele gel está solto ali da cápsula, do invólucro, mesmo estando dentro da cápsula, o corpo pode captar e parar nos linfonodos, chama siliconoma. Tivemos vários casos assim, o paciente acaba tendo dores, às vezes tem que tirar esse linfonodo, então são outras coisas que pacientes acabam nos procurando. E temos vários casos de pacientes que têm alergias, pacientes que têm candidíase de repetição, pacientes com dores articulares, cansaço, fadiga, alteração de memória, pacientes que procuraram vários médicos devido a alterações e não se chega a uma conclusão. Pode ser a doença do implante mamário, doença do silicone. Ainda não é classificado como um CID, mas existem vários artigos relatando esse problema e ao retirar as próteses, pacientes acabam tendo melhoras. Temos também a síndrome ásia, que é a síndrome autoimune por um adjuvante. O adjuvante seria a prótese, que é um corpo estranho. Isso pode levar o corpo a produzir anticorpos, ser um start em alguma doença autoimune. Não quer dizer que todas as próteses vão causar a síndrome ásia, mas pode acontecer. É um corpo estranho e pode sim ativar o sistema imunológico, pode alterar o sistema imunológico e causar a síndrome ásia. Então a gente tem várias alterações de pacientes que nos procuram, mas o mais comum, dor nas mamas, estética da mama já não agrada, colocou a prótese lá atrás com a ideia de que seria uma coisa vitalícia e não é vitalício. Vitalício, na minha opinião, se a gente colocar essa prótese aqui na mesa e ela ficar quieta ali. Mas se ela estiver dentro do corpo humano, o envelhecimento natural, perda de colágeno, essa mama vai alterar. E com o tempo essa prótese pode desenvolver ali uma contratura capsular, pode desenvolver doença do silicone, pode desenvolver síndrome ásia, pode romper. Então é muito difícil uma prótese ficar vitalício no paciente. Em algum momento da vida, muito provavelmente essa paciente vai ter que mexer na mama. Isso é real, isso é fato. Quer colocar uma prótese? Ok,
esteja ciente dos riscos. Não estamos aqui para te dizer que você tem que tirar ou que você não tem que colocar. Esse vídeo é informativo. Você que quer colocar tem que saber que existem esses riscos, e você que tem a prótese e tem algum problema, saber que pode estar relacionado à prótese. Às vezes você vai lá, procura um reumatologista, procura um médico integrativo, faz vários exames e não chega a conclusão nenhuma. Pode ser que esteja relacionado à prótese. Já tive pacientes com alergias, 3 anos tratando alergia. O paciente tomava corticoide, tomava antialérgico, já tinha alteração no corpo devido ao corticoide de uso crônico. Fizemos o explante, isso já tem 3 anos e até hoje essa paciente não desenvolveu mais nenhuma alergia. O paciente está super bem. Pacientes com muita queda de cabelo, candidíase de repetição, que a gente tirou a prótese, hoje não tem nenhum sintoma. Temos casos de pacientes com tireoidite de Hashimoto, é uma doença autoimune, e após um ano da cirurgia, essas pacientes acabam melhorando, e tenho pacientes que o anticorpo no exame chegou a zerar. Ela não toma mais remédio, ela praticamente já não tem mais o diagnóstico de tireoidite de Hashimoto. Quando desenvolve uma doença autoimune, é muito difícil essa doença desaparecer, ela não vai desaparecer. Muito provavelmente ela vai entrar em remissão ou em atividade. Porém, fica mais fácil o tratamento. Por quê? Porque não tem o estímulo imunológico ou o estímulo inflamatório daquele corpo estranho dentro do corpo do paciente. Então, ao tema do nosso vídeo, 365 dias após o explante. A gente tem muitos relatos de muitas pacientes. Isso pode ser 365 dias, pode ser 30 dias, como pode às vezes até 2 anos. Temos relatos de pacientes que acabam tendo várias melhoras. Tem uma paciente que ela tinha enxaqueca, fazendo um tratamento com vários remédios, várias medicações, e que eram crises frequentes. Após o explante, ela manteve algumas crises, teve uma melhora, ela fazia uso de 5 medicações. Com 2 meses ela estava fazendo uso de 3 medicações, mas ainda mantinha a sua enxaqueca. 1 ano após a cirurgia, ela me liga e relata: doutor, não tenho mais enxaqueca e não estou tomando mais nenhum remédio, nenhuma medicação. Isso é muito gratificante. Várias pacientes com dores acabaram não tendo mais dores, a contratura capsular endurece, causa dor. Então a gente pode ter o que após 1 ano? Melhora do cansaço, melhora da fadiga. Pacientes que tinham a mama já com pitose, que não agradava mais aquele formato da mama, extremamente satisfeitas com a mama menor, com a mama mais levantada, sem as próteses. Já tive pacientes que após 1 ano da cirurgia viraram maratonista. Por quê? Porque ela não conseguia correr, uma prótese grande. E após esse período do explante, ela começou a ter mais disposição, ela não tinha mais fadiga, não tinha mais cansaço, e hoje ela faz corridas de maratona, 42 quilômetros, 20 quilômetros. Então pode mudar sua vida a cirurgia de explante. Como eu disse, não estamos aqui para dizer o que você deve ou não fazer, mas para relatar melhoras das nossas pacientes. Então, o que seriam as melhoras? Melhora da autoestima, melhora da dor, melhoras do cansaço, da fadiga, da candidíase de repetição, das dores articulares, das dores no corpo, alterações de memória, muitas vezes pacientes referem melhoras na queda de cabelo, melhoras nas infecções de urina de repetição que podem sim estar relacionados ao uso da prótese, melhoras da alergia, pacientes que perderam peso após o explante, devido ao processo inflamatório foram ganhando peso, não conseguiam emagrecer, cansaço, fadiga, e após retirar as próteses, fazer o explante, melhora do cansaço, melhora da fadiga, perderam peso e chegaram no peso que desejavam. Então as melhoras são muitas. Deseja saber mais? Acompanhe a gente. Se gostou desse vídeo, curta, compartilhe, ative as notificações para receber os próximos vídeos.